Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com o nosso Discipulando em Casa, mais um projeto da Igreja Siga, Igreja Evangélica, um projeto para que você da sua casa possa estar sendo discipulado e levando aí também para outras pessoas esse discipulado, este aprendizado, onde você estará aprendendo e levando aí para o seu GA, para o seu grupo de apostolado, para a tua família, para os teus amigos, ok? Bom, nós estávamos aí falando a respeito dos atributos de Deus e nós nesta aula, nesse discipulado, vamos estar dando continuidade a esta aula, onde nós estávamos ali falando dos atributos de Deus, conhecendo a Deus através dos seus atributos. Bom, nós falamos aí sobre a existência de Deus, a prova da existência de Deus, falando a forma que nós reconhecemos a existência de Deus e agora os atributos. Falamos aí da divisão, dos atributos de Deus, que são os atributos naturais ou mentais, e os atributos morais, tá? Os atributos naturais é a onisciência, a sabedoria, em si, a fidelidade ou a veracidade. Aí temos outros também, temos a onipresença, e entre outros atributos aí que pertencem somente a Deus, tá? Mas nós vamos tratar somente esses atributos aqui, porque ele é uma base, tá? É os atributos que nos traz base para conhecermos a Deus, para conhecermos a presença de Deus, para entendermos um pouco da revelação de Deus para o homem, como Deus se revela para nós através destes atributos, ok? Então, bom, nós paramos aqui falando a respeito do conhecimento, ou seja, da onisciência, um atributo mental ou natural de Deus. E ele pode ser definido da seguinte forma: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis, num ato simples e eterno. João diz que Deus conheceu todas as coisas. Livro de 1 João, capítulo 3 e o versículo 20. Eu quero pedir a você que está nos assistindo, você que acompanha, anotem, tá? Anotem os versículos aqui citados, livros, capítulos, versículos aqui citados, anotem, depois procurem na sua Bíblia. Bom, se nós estamos aqui para ser discipulado, para aprender, como eu falei na aula de Entendendo o Discipulado, que ser discípulo não é somente ser um observador, não é somente ser aquele que acompanha, mas ele é um aprendiz que deseja ser como seu mestre, tá? Então, quem é o nosso mestre? Jesus. Então nós desejamos ser como Jesus, ele é o nosso exemplo, tá? Então nós seguimos um exemplo de aprendizado, tá? Então que você não seja simplesmente um observador ou alguém que siga um aprendizado eficaz, mas que você também realize esse aprendizado. E de que forma que eu vou estar aprendendo de uma forma eficaz? Anotem todos os versículos, todos os livros, todos os capítulos que forem citados nos vídeos, nas videoaulas, tá? Anotem e depois pesquise na tua Bíblia, leia, tá? Leia na tua Bíblia, marque esses versículos aí, tá? Isso vai fazer você ter um aprendizado eficaz, isso vai te dar mais intimidade com a Bíblia, com a leitura da Bíblia, tá? Vai te trazer mais conhecimento. Então, siga esses passos, ok? E com certeza você terá um aprendizado e um discipulado
eficaz aí na nossa sala de aula virtual, tá ok? Bom, outro ponto é a sabedoria, como eu falei, o conhecimento e a sabedoria, né? Dizer que Deus tem sabedoria significa dizer que Ele sempre escolhe os melhores meios para alcançar essas metas. As decisões divinas são sempre sábias, ou seja, sempre traz os melhores resultados e trazem esses resultados pelos melhores meios possíveis. A Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela afirma categoricamente sobre a sabedoria de Deus. Em Romanos capítulo 16 e o versículo 27, Salmos 104 e o versículo 24 e 1 Coríntios capítulo 1 do versículo 24 ao versículo 30, ela afirma categoricamente sobre a sabedoria de Deus, sobre os melhores caminhos, sobre as melhores formas que Deus ele age em sua sabedoria para alcançar os melhores resultados para a nossa vida. Às vezes nós achamos que Deus ele não está agindo da forma correta, ou nós achamos que os nossos pensamentos, a nossa forma de agir é a melhor, mas a melhor forma é aquela que Deus escolhe. A melhor forma é aquela que Deus ele preparou para a minha e para a tua vida. Esta é a melhor forma que Deus ele preparou para nós, a melhor maneira que Deus reservou para as nossas vidas, porque Ele é o grande arquiteto. Ele preparou todas as coisas, Ele criou, desenvolveu, formou, fez. Será que Deus não tem a melhor forma, a melhor estratégia para conduzir a minha e a tua vida? Pense nisso, pense bem sobre a sabedoria de Deus. Outro ponto, a bondade. Tudo que Deus fez e faz é digno de aprovação. As Escrituras também nos diz que Deus é a fonte de todo o bem do mundo, toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir sombra de variação e mudança, né? Ali nós estamos falando tanto da bondade de Deus, como também da fidelidade de Deus, né? Deus, ele é fiel, Deus, ele não muda. Aí nós temos ali a veracidade e a fidelidade de Deus, né? A veracidade divina, ela implica que ele é o Deus verdadeiro, que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiras, ou seja, ele não muda, tá? Deus não mente. A palavra de Deus lá no livro de Números diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deu uma escapulida aqui o texto, mas ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Então Deus, ele é real, verdadeiro e fiel. E Deus, ele é bom. Em todo tempo, Deus, ele é bom. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7, afirma sobre a bondade de Deus. Outro ponto, o amor, né? Ele se doa eternamente aos outros. Essa definição interpreta o amor como uma doação de si mesmo, um benefício aos outros. Esse atributo de Deus mostra que faz parte da sua natureza doar-se a fim de distribuir bênçãos ou bem aos outros, né? Lá em João
ele nos diz, né, João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Deus ele é amor. E o amor de Deus, ele é um atributo compartilhado, tá? E ele compartilha esse amor com o homem, com a humanidade. Então nós vemos aí a presença de Deus através do amor ao próximo, né? Foi o mandamento, né? O segundo mandamento que Jesus ele nos deixou, amar o próximo como a ti mesmo. Como nós vamos amar ao próximo se nós não temos Deus em nossa vida para expressar esse amor? Só tem amor aquele que recebe o amor de Deus em sua vida, ok? Bom, aí temos também a misericórdia, a graça e a paciência. A misericórdia e a paciência e a graça divina podem ser tidas como três atributos separados ou como aspectos particulares da bondade de Deus. Vejamos as seguintes definições para esses três atributos de Deus. A misericórdia de Deus é a bondade divina para os angustiados e aflitos. Veja bem o que eu estou dizendo. A misericórdia de Deus é a bondade divina para com aqueles que se encontram angustiados e aflitos. A graça de Deus é a bondade divina para com aqueles que só merecem castigo. Vou repetir. A graça de Deus é a bondade divina para com aqueles que só merecem castigo. Por quê? A graça é um favor não merecido de Deus para os homens. Ou seja, a Bíblia diz que a morte de Jesus, ela foi o castigo que nos trouxe a paz. Ou seja, tudo aquilo que Jesus passou era para nós estarmos passando, mas através da sua graça, ele teve a bondade de se colocar em nosso lugar para que venhamos ter paz, para nós não sofrermos o castigo que Jesus ele sofreu. E o outro é a paciência. A paciência de Deus é a bondade divina no cancelar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo. Vou repetir: a paciência de Deus é a bondade divina no cancelar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo. Ou seja, Deus ele é um Deus longânimo. A paciência de Deus ela é longânima, longanimidade, tá? É parte da essência de Deus, além de perdoar os pecados, ser paciente para com o homem que vive na prática do pecado, ok? Nós pecamos consciente e inconscientemente, e a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado se faz mentiroso. E Deus, pela sua paciência, ele está sempre nos perdoando de sermos punidos pelos nossos pecados conscientes e inconscientes. Você entendeu? Deu para compreender bem aí sobre a questão da graça, da graça, da paciência e da misericórdia? Viu que interessante? Bom, espero que vocês estejam aprendendo. Outro ponto dos atributos de Deus é a santidade. Bom, o atributo da santidade é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. A Bíblia diz que Deus ele é santo e ele se importa também que aqueles que o sigam também sejam santos.
Essa definição contém ao mesmo tempo a qualidade relacional, ou seja, que ele é separado de, e uma qualidade moral, ou seja, a qualidade, né, da separação do pecado, do mal e a dedicação em prol da honra de Deus. Bom, Deus ele compartilha isso com você, a santidade. E Deus ele espera que nós sejamos santos. Bom, falar em santidade quer dizer uma qualidade relacional, ou seja, você é separado. Separado do que? Do pecado. É separado do que? Do mal, né? Isso já são qualidades morais. Então, eu me separo daquele que pratica o mal. Eu me separo daquele que pratica o pecado, porque eu não irei praticar o pecado, porque eu não irei praticar o mal. Em prol do que? Qual é a vantagem? Qual é o benefício da santidade? É em prol da honra daquele que nos escolheu, da honra daquele que nos chamou, da honra daquele a qual eu aceitei como meu Salvador. Bom, no livro de Salmos, capítulo de número 24, versículo 3, diz assim: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Ou seja, Deus está no lugar santo, por isso ele é santo. Outro atributo de Deus, a paz e a ordem. Em 1 Coríntios, capítulo, primeira carta, né, ou primeira epístola de Coríntios, capítulo 14, e o verso 33, versículo 33, Paulo diz: Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Diante disso, a paz pode ser definida assim. Dizer que Deus tem paz como um dos seus atributos é dizer que no seu ser e nos seus atos, Deus está apto de toda confusão, ou seja, Deus está apartado de toda confusão e desordem. É dizer que Deus está apto, né? Deus está apartado de toda confusão e desordem. Então Deus é um Deus de paz. Aonde tem confusão, aonde tem desordem, ali Deus não habita. Então, meu querido, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que se tem confusão, se tem bagunça, se tem desordem, precisamos aprender a colocar tudo em ordem. Precisamos aprender a desfazer o nó, o emaranhado da bagunça e colocar tudo em seu lugar. Colocar tudo em ordem, porque Deus é um Deus de ordem, porque Deus é um Deus de paz. Olha, em toda a história do povo hebreu, toda a história da Bíblia, sempre houve ordem. Um fato interessante, quando o apóstolo Paulo ele vai servir a ceia, ele chega lá na igreja que está em Coríntios e ele enxerga toda aquela bagunça, toda aquela desordem. Ele manda parar tudo. Manda parar tudo. Um está se embriagando, o outro está comendo demais, está muito bagunça. Eu te louvo nisso? Nisso eu não vos louvo. Então ele organizou, porque aquilo era uma ordenança do Senhor Jesus. Tá? Então tinha que haver ordem, precisaria ter decência em tudo aquilo. E o interessante é que ele instruiu, colocou tudo em ordem e ali praticaram a ordenança do Senhor Jesus. Então Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então tenha paz no seu coração, tenha ordem na tua casa, tenha ordem no teu trabalho, tenha ordem na tua vida, que tudo irá bem. Ok?
Ok? Vamos prosseguir. Outro ponto, né? Já que nós estamos falando de ordem, estamos falando de paz, também o zelo, o cuidado, o proteger, né? Então Deus ele busca continuamente em proteger a sua honra, em zelar pelos seus, né? Deus ordena que o seu povo não se proste perante ídolos, nem os sirva. E ele diz assim no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5: Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, ou seja, um Deus que protege a sua honra, um Deus que tem cuidado, um Deus que tem ciúmes, sabe? Um Deus que quer ver o seu povo continuamente separado, sabe? Um Deus que não quer que o seu povo caia no engano, né? Quantas pessoas estão aí sendo enganadas, quantas pessoas estão vivendo um engano, iludidas, né? Adorando outros deuses, falsos deuses, né? Fazendo tantos sacrifícios. E Deus, ele diz para o seu povo: eu sou um Deus zeloso, tá? Um Deus que cuida. Então, meu irmão, Deus tem ciúmes de você. Deus, ele cuida de você. Deus, ele zela pela tua vida, ele zela pela tua casa, ele zela pela tua família. Então, seja fiel com ele. Honre a Deus. Honre a presença de Deus. Honre o chamado, honre o cuidado que Deus ele tem na sua vida, com a sua família, porque ele tem zelado de ti. Ok? Quando nós falamos, né, de zelar, vem a frase zelador, né? O que é um zelador? Zelador, normalmente nós encontramos ele aí nos prédios, né, nos edifícios. Então, o zelador é aquele que cuida, que administra, né, que protege, que guarda o edifício, né, que mantém sempre limpo, mantém sempre cuidado, sempre preservado. E é assim que Deus é na nossa vida. Ele é o nosso zelador. É Ele que cuida, é Ele que preserva, é Ele que guarda, é Ele que livra dos invasores, tá? Então Deus ele tem sido assim com você, com a sua família. Deus ele tem zelado, Deus ele tem cuidado de ti. Ok? Deu para entender bem legal aí sobre esse atributo, né, do zelo de Deus com as nossas vidas. Bom, outro atributo de Deus é a retidão e a justiça, né? Deus ele é reto e Deus ele é justo. Salmos de número 97, verso 2, diz assim: Deus sempre age segundo o que é justo. É Ele mesmo, é o parâmetro definitivo do que é justo. Ele mesmo é o parâmetro, né? Podemos dizer, né, o que é justo. Podemos perguntar, né, o que é justo. Bom, em outras palavras, eu responderia para você: tudo o que se conforma ao caráter moral de Deus é justo. Mateus capítulo 6, versículo 33, Lucas capítulo 18 e o versículo 7, Romanos capítulo 1, versículo 17 e o capítulo 14 e o versículo 17 nos dá esta resposta: que tudo ou todos que se conforma, se enquadra, se alinha com o caráter moral de Deus é justo. Então vamos entender o que é isso. Aquele que tem zelo, aquele que tem paz, que gosta de ordem, que busca a santidade, amor, bondade,
que é fiel e real. Vamos lá. Que é paciente, que é misericordioso. Esses são os atributos, alguns, dos atributos morais de Deus. E esses atributos, eles mostram, aqueles que têm esses atributos, mostram que ele é uma pessoa reta e justa. Porque ele está se enquadrando no caráter moral de Deus, se enquadrando nos atributos morais do Senhor. E a Bíblia confirma isso nesses livros aí, no livro de Mateus 6,33, no livro de Lucas capítulo 18, versículo 7, no livro de Romanos capítulo 1, 17 e o 14, 17. Bom, para finalizar a nossa aula, o nosso discipulando em casa, a maior prova bíblica da existência de Deus, qual é? Qual é a maior prova de que Deus existe? Porque nós estudamos aqui, nessas duas aulas, primeiro a definição de saber, de conhecer a Deus a respeito dos seus atributos, o que são atributos de Deus, de como saber sobre a existência de Deus, Então, como que nós sabemos, que Deus existe? Primeiro, através da íntima intuição de Deus, ou conhecimento inato de um Deus, de um ser superior, e através das evidências, das Escrituras, da natureza, através do testemunho da criação, de tudo que Deus criou, de tudo que existe, através dos testemunhos dos céus, que provam a existência de um Criador, da nossa dependência de Deus, ou de tudo que existe, depende de um Criador, e da revelação de Deus para o homem, de como Deus se revela, como Deus ele se mostra, através, mesmo ele sendo um espírito, um ser invisível, ele se revela através da sua imanência, ou seja, ele se revela através daquilo que existe para nós entendermos a sua existência, os seus atos e os seus feitos. Bom, e também a respeito dos atributos que descrevem o ser de Deus, os atributos que acabamos de estudar aqui, a espiritualidade, a invisibilidade, os atributos naturais, os atributos morais de Deus, que revelam o seu ser, e revelam também aqueles que se enquadram, aqueles que se moldam ao seu chamado, à sua escolha, porque não adianta só aceitarmos, mas também temos que nos enquadrar, temos que aceitar, temos que nos moldar, nos conformar com os seus atributos, com as suas qualidades, com o seu caráter moral, viver na justiça, viver na retidão. Então, tudo isso prova, mas temos aí a maior prova da existência de Deus. A Bíblia diz assim que Deus estava em Cristo. Esta expressão encontra-se no livro de 2 Coríntios, segunda carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que a evidência, a maior expressão da existência de Deus. É verdade que Deus se revelou de diversas maneiras, diversas formas, porém através de Jesus ele nos oferece a maior revelação de si mesmo. Hebreus capítulo 1, versículo 1, Cristo foi em carne tudo aquilo que aprouve Deus revelar a si, revelar de si ao homem.
João capítulo 14, versículo 9, versículo 13 também relata sobre, né, a vontade de Deus de se revelar através de Cristo ao homem. E a maior prova se constitui, né, da existência de Deus, que vai além, né, de uma prova física, moral, mas a prova pelo teu amor, pela atitude de amor que Deus teve para com a humanidade, que é revelada no livro de João, capítulo 3 e o versículo de número 16, que diz que Deus ele revelou o seu amor ao homem, entregando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, meu querido, meu irmão, você que está aí aprendendo nesse discipulado em casa, você possa aprender um pouco mais, que você possa meditar, como eu disse, você possa anotar, que você possa pesquisar esses textos citados na sua Bíblia e entender mais da revelação de Deus, entender mais, né, das características pessoais, das características que Deus compartilha conosco, e assim vamos entender melhor o plano de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo Discipulando em Casa, até a nossa próxima lição de discipulado, e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima.